Pois é, meus amigos, existe uma movimentação acontecendo nos bastidores do PT que aconteceu durante essa semana que você precisa entender porque ela revela o tamanho real do problema que o Lula está enfrentando há 6 meses antes da eleição. Cara, a revista Veja, que você sabe muito bem quais são as cores da revista Veja, né? Pois é, eles publicaram um vasto material indicando que dentro do PT e dentro do próprio Palácio do Planalto existe uma discussão sendo feita em tom reservado, no pé do ouvido, uma conversinha de corredor, mais uma conversa real sobre uma grande probabilidade do Lula não disputar a eleição em outubro de 2026. Você está sabendo disso? Pois é, eu particularmente acredito que o Lula não vai ficar de fora dessa eleição, mas vai se criando um clima terrível dentro do PT. Pode ser que essa não seja a real intenção deles, obviamente, né? Mas eles estão meio que pavimentando esse caminho, pavimentando esse plano B, para deixar uma opção em aberto caso os números das pesquisas continuem péssimos, como é o que tem acontecido nessas últimas semanas. Porque o colunista da Veja, o Robson Bonin, disse que tem muita gente dentro do PT que acredita que o Lula deveria estar se preocupando aí com o fato de terminar a sua biografia perdendo para o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, cara, que está vindo pela primeira vez como candidato, né? Pô, imagina o Lula, que é extremamente experiente em eleição, já venceu 3 eleições, perder para o filho do Bolsonaro no final de carreira seria algo vexatório, mas para que essa mudança realmente possa acontecer dentro do PT, para o Lula sair do jogo, né, de repente inventar alguma doença, para eles começarem a testar os planos alternativos, os números das pesquisas precisam vir muito ruins. E eles estão vindo. Por exemplo, o Poder Data, né, fez uma pesquisa entre os dias 21 e 23 de março, agora de 2026, e lá eles viram que 61% dos brasileiros simplesmente desaprovam o trabalho do Lula. É o maior índice de rejeição da história do Instituto, e o Poder 360 ainda foi além, comparou os números do Lula com todos os outros presidentes que tentaram a reeleição desde a redemocratização. A conclusão é que o Lula, há 6 meses da eleição, já supera a rejeição que o Bolsonaro tinha no mesmo período lá em 2022. E o Bolsonaro, para quem não sabe, foi o único incumbente a tentar a reeleição e perder desde que o Brasil voltou à democracia. Então, o Lula, que ganhou a eleição em 2022 com a narrativa de salvador da democracia, chega agora em 2026 com uma rejeição maior do que a do presidente que ele derrotou. Você tá entendendo? Você pode me falar, não, José, mas espera aí. Rejeição, cara, não tem nada, não quer dizer absolutamente nada, não tem nada a ver. Quando chegar na hora de votar, a pessoa vai ter o Lula ou outro candidato, ele vai votar no Lula. Bom, vamos lá. Tem outros números importantes aqui que a gente precisa trazer para a mesa. A pesquisa Quaest, uma outra pesquisa, um outro instituto, revelou algo muito interessante. Eles fizeram a seguinte pergunta para o eleitor: o Lula merece mais 4 anos de mandato como presidente? 59% das pessoas disseram que não. Ou seja, quase 60% também rejeita totalmente o Lula. Isso tanto quem votou no Lula quanto quem não votou no Lula. Mas o que está por trás dessa rejeição absurda do Lula, hein? Por que o Lula não consegue reverter esse cenário, hein? Bom, outro instituto, a Atlas Intel, perguntou exatamente isso para quem não votaria no Lula de jeito nenhum. E o item mais citado foi que o Lula está sempre envolvido ou é conivente com corrupção, com 85,9% das respostas. Ou seja, todo mundo sabe, né, que o governo Lula, ele é altamente envolvido com corrupção, com roubo. Não é de hoje que isso acontece. E o escândalo que mais tem pesado sobre o governo Lula nessa reta final não envolve um ministro, não envolve um aliado distante, não envolve, sei lá, um tesoureiro do partido, envolve o próprio filho do Lula, que é o Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, que está no centro de uma investigação da Polícia Federal no escândalo do INSS, um esquema que roubou dinheiro dos aposentados e pensionistas, milhões e milhões de reais. Delatores apontaram que o Lulinha recebia uma mesada de uma bagatelinha de 300 mil reais por mês do careca do INSS, que é o lobista apontado como um operador central desse esquema. O STF autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático de Lulinha. Os dados vazaram, mostraram uma bagatelinha ali de movimentação de 19,5 milhões de reais movimentado em 4 anos, mais de 1.500 transações bancárias feitas também por Lulinha. Ou seja, o relatório da CPMI do INSS final, ele chegou aí com mais de 4.000 páginas e propõe a
a prisão preventiva imediata do filho do presidente Lula por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. E o governo Lula, que durante a campanha lá de 2026, ele prometeu que iria acabar com a cultura da impunidade, hoje mobiliza sua tropa de choque no Congresso Nacional para tentar impedir que o caso do filho do Lula, desse roubo dos aposentados, avance. Você tá entendendo? Por isso, meus amigos, que saiu essa outra matéria aqui na Veja, presta atenção no título: A preocupação de José Disseu com o tema da corrupção nas eleições. Ou seja, o José Disseu, que é o cabeça aqui do PT, meu amigo, ele sabe muito bem que esse tema corrupção nas eleições vai dar o que falar e isso está prejudicando demais a imagem do Lula. Ex-ministro diz que o debate, impulsionado por novos escândalos, pode criar dificuldades para o projeto de reeleição do Lula. Então você está vendo que não é somente uma conversinha de canto de corredor, a gente está vendo o ex-ministro da Casa Civil, que é pré-candidato do PT como deputado federal por São Paulo, José Disseu, ele está dizendo isso. E olha só esse trechinho da matéria, como mostrou a Veja, embalado pelas investigações do Banco Master e das fraudes do INSS, o tema voltou com força à arena eleitoral. Pesquisa da Genial Quest, divulgada em março, mostra que a questão é mais preocupante para os 20% dos eleitores. Antes eram 13% em maio de 2025, agora subiu para 20%. O desassossego de José Disseu, condenado pelo Supremo Tribunal Federal do STF lá em 2003 a 7 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa no Mensalão, esse cara aí, o José Disseu, né, por ter sido o mentor do esquema de compra de votos de parlamentares, se sustenta por um cálculo simples: a revolta do eleitorado contra a percepção de proliferação acelerada da roubalheira na política estimula o voto antissistema. E é exatamente isso que está acontecendo. O roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, e a mega fraude financeira do Banco Master, por mais que o Lula tenta colocar isso aqui nas costas do governo Bolsonaro, que não colou, porque o filho dele está envolvido com o roubo dos aposentados. E quem fez reunião com o Vorcaro foi o próprio Lula. Meu amigo, não tem como você jogar isso aqui nas costas do Bolsonaro. Até porque o próprio Vorcaro disse ali nas mensagens que ele detestava o Bolsonaro. Então, o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS e a mega fraude financeira do Banco Master, estimada aí em mais de 50 bilhões de reais, escândalos que vieram à tona nos últimos 12 meses, contribuem muito para a avaliação que os eleitores fazem sobre a responsabilidade da administração do presidente Lula no combate à corrupção, que historicamente, cara, sempre teve corrupção do governo Lula. Todos os governos do Lula sempre teve ali um mega escândalo. Então, quase metade, os 47,3% dos entrevistados em levantamento do Paraná Pesquisa, divulgado na última quarta-feira, dia 1º, responderam que a corrupção aumentou no atual governo do Lula, contra 35% que dizem que permaneceu igual e 12,6% disseram que a corrupção diminuiu. Gostaria muito de conhecer esses 12%. Tudo indica que esse será um dos principais temas explorados em peças publicitárias da campanha do senador Flávio Bolsonaro, né, que é o presidenciável do PL, para fustigar ainda mais a imagem do petista candidato à reeleição. Ou seja, roubo em cima de roubo, esse aqui vai ser o tom da campanha do Flávio Bolsonaro contra o Lula. Por isso que nas pesquisas já mostram aí o Flávio encurtando a diferença, né? Caiu a diferença de 16 pontos para um empate que está acontecendo aqui no segundo turno entre o Lula e o Flávio. Nessa matéria que saiu no Infomoney, diz que disputa Lula-Flávio encurta e já aparece empatada no segundo turno, diz a Genial Quest. Ou seja, o Flávio tem ganhado bastante expressão, bastante força. E agora o PT está discutindo um plano B para 2026. Será que o Lula realmente vem esse ano, hein? O que você acha disso? Bom, vamos entender essa matéria que saiu aqui na Veja, que diz assim, PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa, o que seria algo realmente chocante aqui para todo mundo. Para nós seria maravilhoso, né? O debate interno sobre a sucessão ganha força diante da alta rejeição do presidente e do avanço do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Pois é, esses caras acreditaram que o Flávio seria a melhor opção para eles
disputarem, eles estavam com medo do Tarcísio. E quando veio o Flávio, o Lula meio que entrou ali no clima de já ganhou, mas bastaram aí 2, 3 meses para colocar água no chope aí do governo e agora estão discutindo até uma possível não entrada do Lula nessas eleições de 2026. Bom, será que o Lula pode ficar de fora dessa eleição, hein? Segundo o Bonin, que é o colunista especialista lá em política da revista Veja, a hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral tem alimentado essa discussão, como a gente viu até o próprio José Disseu falando sobre isso, cara. Falando sobre essa dificuldade para o projeto de reeleição do Lula. E quais são os possíveis nomes que eles estão levantando aqui? Porque se ele está falando sobre isso, é porque alguém dentro do próprio PT falou isso aqui para ele, cara. O nome de Camilo Santana surge como uma aposta para o futuro do partido. Bonin afirma que ele foi testado em pesquisas internas dentro do próprio PT e é visto como um quadro com potencial crescimento. E o próprio Lula já falou sobre o Bonin, como você pode ver nesse vídeo aqui, ó. Eu acho que o Camilo não tem essa pretensão. Veja, eu preciso do Camilo viajando esse país. Mas eu acho que o Camilo é uma liderança importante que tem que ser utilizado a nível nacional para que as pessoas possam conhecê-lo melhor também e para que a gente possa começar a criar novas lideranças a nível nacional. E no PT, essa briga é longa porque há essa percepção de que o presidente Lula está em fim de jornada mesmo. Ele pode até vencer essa eleição, não se sabe como será o mandato, mais 4 anos dele no mandato, que ele teve problemas de saúde nesse mandato atual. Vira e mexe, ele fala coisas desconexas que até pegam de surpresa os próprios ministros. Os caras já estão começando a criar a narrativa que o Lula tá doente, não tá conseguindo falar direito, né? Eles já estão pavimentando também esse caminho, porque muito provavelmente vai ser o caminho de saída, a porta de saída do Lula. E agora eles já estão começando a falar, olha, não, mas o Lula ele tá meio doente, ele tá falando coisa com coisa, né? Então daqui a pouco eles vão criar essa narrativa de que o Lula não tem condições de saúde, de continuar com essa sua campanha. Sensação de missão cumprida, ele entende que o período dele de governo, esse mandato que ele está cumprindo agora, já o libera de determinados medos. Então ele não tem mais o que ficar se preocupando, porque a obra dele está concluída. Agora, há muita gente que acredita dentro do PT que ele deveria se preocupar com o fato de ele poder terminar a biografia dele perdendo para um filho do Jair Bolsonaro a eleição. E dentro dessa lógica de sucessão no PT, o Camilo Santana é um nome escolhido porque ele é um governador do Nordeste bem avaliado. O que surpreende é o presidente Lula hoje, né, nesta Semana Santa, sair anunciando que já há um nome para sucedê-lo, né, quando ele deixar a política, Marcelo. Nessa outra matéria que saiu aqui no Jornal do Metrópolis, na coluna do Mário Sabino, inclusive, cara, é uma matéria bem escrita, eu gostei bastante aqui da matéria dele. Ele diz assim, ó, essa será a última eleição de Lula. Resta abreviar a nossa agonia em 4 anos. Ou seja, de acordo com ele, né, o Lula já não tem mais condição de saúde, de disputar uma outra eleição depois dessa de 2026. O que ele está querendo propor aqui é a gente abreviar a nossa agonia, né, em 4 anos. Ao invés de ficar mais 4 anos com Lula, a gente abreviar isso agora, colocar uma outra pessoa, porque o que o Lula tem feito nos últimos anos, cara, tem destruído a nossa economia. E eu acho que vai ser muito em cima disso. Inclusive, foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? A vergonha que o Joe Biden passou e depois ele teve que sair, e aí entrou a Kamala Harris. Parece que isso pode acontecer aqui no nosso país também. E tem um outro ponto muito importante que poucas pessoas estão falando, é sobre essa questão aqui da geração Z. Essa geração Z que foi bastante importante para o Lula em 2022, a partir de agora ela está virando as costas para o Lula. Olha só essa matéria que também saiu na Veja. Por que a geração Z não faz o L e como isso pode atrapalhar o projeto de reeleição do Lula? Ou seja, a própria galera da esquerda está fazendo esse alerta de que o Lula pode não ganhar a eleição. Essenciais para a vitória do petista em 2022, os jovens estão entre os grupos que mais desaprovam o governo. Por que isso está acontecendo, hein? Será que é porque os jovens agora eles têm mais acesso à informação, né? Acesso à internet, acesso à informação descentralizada? Será que é porque o jovem não assiste a
Rede Globo? Será que é porque os jovens não consomem os conteúdos da velha mídia, hein? Pode ser, parece que sim. Mas também tem um outro movimento que o governo Lula fez e que mexeu diretamente com a vida dos jovens. Eu vou trazer essa informação aqui mais pra frente. A matéria diz aqui que as medidas do governo não parecem capazes de sensibilizar o público-alvo, a turma da geração Z. Na realidade, as medidas foram capazes de impactar e sensibilizar, sim, a geração Z, porém, negativamente. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada no mês passado, mostra que 73% dos eleitores com 16 a 24 anos desaprovam o governo Lula. Cara, 73% é muita coisa. Muito longe da média da população geral, que a rejeição é de 53%. Então, a galera mais jovem desaprova ainda mais o Lula. 73% é muita coisa. Abre aspas para o diretor Yuri Sanches, da Atlas Intel. Esses jovens cresceram ouvindo sobre os governos petistas e essa é a primeira oportunidade de experimentar em primeira mão como é que funciona o governo petista, né? Pois é, um governo cheio de corrupção, um governo que vive de narrativas, né? Bom, vou trazer aqui pelo menos uma questão que impactou diretamente a vida dos mais jovens, que foi esse programa aqui, ó, o programa chamado Remessa Conforme. Você conhece esse programa? Que é a taxa das blusinhas, né? Taxa das blusinhas. Queda nas importações atinge novo recorde. Essa matéria que saiu aqui no final do ano passado, né, que avalia o que estava acontecendo ali com a taxa das blusinhas, como que isso estava impactando a economia, como é que isso estava impactando a vida das pessoas. Uma coisa é fato, as pessoas deixaram de importar, deixaram de comprar ali nos sites como Shein, como AliExpress. Então os jovens, eles consomem muito por ali. Consomem produto de tecnologia, produto de gamers. Se eles não consomem, os pais consomem, vai comprar ali para dar para eles. Olha só esses números, os dados divulgados pelo próprio governo, tá? 51% dos consumidores com ensino superior desistiram dessas compras internacionais e 46% dos jovens de 16 a 24 anos e 25 a 40 anos abandonaram os planos de importação. Ou seja, tanto as pessoas mais jovens quanto os pais dessas pessoas deixaram de comprar produtos internacionais. Isso aqui impactou diretamente na vida dessas pessoas. E aqui eles sentiram esse gostinho do governo Lula. Tanto é que o próprio governo Lula entendeu isso. Nessa semana, olha só, com foco em popularidade de Lula, o debate sobre o fim da taxa das blusinhas esquenta o Planalto. Então o Lula já percebeu que esse negócio da taxa das blusinhas ferrou com a vida dele com relação à geração Z e também com os pais dessas pessoas. Ou seja, eles criaram essa taxa, agora eles vão revogar essa taxa para dizer que não, a gente tá vendo, a gente tá cortando aqui imposto, vai melhorar a sua vida. É como você tomar um soco no olho de uma pessoa e essa pessoa te oferecer um gelinho para você colocar no teu olho roxo. E aí você vai dizer, não, pô, pelo menos o cara colocou um gelinho aqui no meu olho para melhorar o meu olho roxo, mas foi ele que te deu o soco no olho, meu amigo. É exatamente isso que tá acontecendo nesse exato momento. E agora esses caras estão desesperados, estão avaliando aí revogação da taxa das blusinhas, que tributa as importações de até $50, onde o governo teve aqui recorde de arrecadação, bilhões e bilhões de arrecadação, às custas de quem? Às custas de quem estava comprando produtinho baratinho da China. Cara, isso aqui é um absurdo. E agora, nesse exato momento, eles estão discutindo um plano B para 2026. E aí, o que você acha? Você acha que o Lula realmente vai ficar de fora dessas eleições? Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento para nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente lá na velha mídia, na turma da Globo News, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, assim você me ajuda a propagar essa informação. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também, ativando o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.